Galerinha, mais ou menos, tudo belezeira com vocês? Mais um vídeo aqui pro canal Na Cama. O vídeo de hoje é o seguinte: eu vou falar sobre a história da humanidade de uma maneira mais resumida possível. Então, assim, eu vou falar de fatos históricos, de coisas reais que aconteceram. Não estou dizendo que eu estou falando tudo e que tudo que eu estou falando foi exatamente assim, é exatamente assim. Porque assim, existem documentos históricos. Então, assim, quem gosta de história, quem quiser, pode pesquisar, que eu vou falar referências históricas. Vou falar nomes históricos, por exemplo, o Concílio de Nicéia, o calendário gregoriano, o calendário juliano e tal. Só que eu sou ruim com nomes, para guardar nomes, tá? Então, eu não guardei alguns nomes e datas, não vou precisar exatamente a data, mas se você for pesquisar um pouco da história, você vai ver que eu vou ter falado no vídeo aqui de fatos reais, tá? Então eu vou começar como? Falando lá do Império Egípcio, na época dos faraós. Os faraós dominavam tudo ali, eles ficavam ali no norte da África, que é onde o Egito fica, inclusive até hoje, porque o país não sai do lugar, certo? Então, existiam muitos faraós que na verdade eram negros, e embora isso não altere nada na história, mas foi há mais ou menos 5.000 anos atrás que se tem um registro aí, por cálculos, somando os dois calendários, o gregoriano e o juliano. E aí mais ou menos há 3.000 anos atrás, aliás, passados 3.000 anos de existência do Império Egípcio, o Império de Roma surgiu, começou a crescer, e surgiu aí o Imperador Júlio César. E quando o Imperador Júlio César chegou ao poder, o Império Romano começou a crescer, ganhar várias e várias batalhas. Então foi nessa época, após ganhar várias e várias batalhas e conquistar muitos territórios, que a pedido do Imperador Júlio César foi criado o calendário juliano, porque ele queria uma forma de ter ali uma data marcada para comemorar de tempos em tempos as vitórias, as conquistas que o exército dele conseguia. E foi indo, até que o exército romano, né, o Império Romano, conquistou toda a Europa, um pedaço da Ásia e o norte da África ali, conquistando onde era o Império Egípcio, detonando os imperadores egípcios e anexando tudo a Roma. Porém, naquela época não existia ainda o relógio e não existia ainda o conceito exato de dias, de calendário, do tempo. Por quê? Eles consideravam os primeiros raios do sol como a primeira hora do dia e o último raio de sol como a última hora do dia. Existia mais ou menos esse conceito astronômico do sol, da estrela e das luas. Aliás, do sol, da lua e das estrelas, falha técnica. Mas o próprio conceito astronomia, a própria matéria astronomia ainda não existia. Só veio existir alguns anos depois. E o conceito de tempo, de dia também não existia. A palavra humano, humanidade também não existia. Eles usavam a palavra homem para definir tanto homem quanto mulher. Usavam a palavra criança para definir tanto menino quanto menina. Não existia conceito menino e menina, né? Isso há 3.000 anos atrás, 2.000 anos atrás, tá? Então, pra você não perder o rumo. Que foi nessa época aí, o que aconteceu? Que foi trocado. Depois de existir por 3.000 anos, o calendário juliano, há 2.000 anos atrás, mais ou menos, foi trocado pelo calendário que a gente tem hoje, o calendário gregoriano, que foi feito pelo Papa Gregório. Porém, o Papa Gregório fez esse calendário numa época onde o Império Romano já estava no fim, tanto que o calendário que era em homenagem ao imperador se tornou o calendário em homenagem a um Papa, né? E na época a igreja ensinava o quê? Que a Terra era plana, que o Sol girava em torno da Terra, que não existia vida em outro planeta e que eles eram representantes de um Deus ali na Terra, que havia um Messias e tal. Porém, isso do lado religioso, os líderes religiosos da época, ainda que existia o Império de Roma. E o Império de Roma, ele, com
o passar do tempo, foi aderindo várias instituições, inclusive a instituição religiosa. Acabou sendo aderida ao Império Romano. E toda instituição aderida ao Império Romano, anexada ao Império Romano, recebia o título de uma instituição apostólica romana. E por quê? Porque na época que o Júlio César fez o calendário juliano, o imperador era visto como uma semidivindade. Era visto como um enviado de Deus para guiar o povo, para cuidar do povo. E o povo tinha que respeitar e seguir o imperador e pagar tributo para o imperador. Isso foi na época do Egito, dos faraós, e foi na época romana, até surgir Jesus e surgir a ideia do cristianismo. E surgir a instituição religiosa, que foi anexada, chamada de Apostólica Romana, anexada ao Império Romano. Então, o imperador passou a ser o representante de Deus na terra, para guiar o povo politicamente, e os líderes religiosos, a instituição religiosa, atrelada ao imperador, em parceria com o imperador, para guiar o povo religiosamente. E tinha que seguir os líderes religiosos. Isso tudo que a igreja pregava, que tinha que pagar o tributo para a igreja também, não só para o imperador. E aí, continuando na história, o império foi perdendo força, porque muitas pessoas foram desviando para um lado, muitas pessoas desviando para outro. Foi a época do fim das cruzadas, por exemplo, que as cruzadas foram justamente o quê? Os imperadores de cada região, antes do Império Romano se tornar uma potência total, os imperadores de cada região ali da Europa, do norte da África e da Ásia, mandavam soldados, né, os soldados que representavam o imperador, junto com soldados que representavam as instituições religiosas que já existiam na época, bem antes de Jesus nascer. Então, na época de Jesus já não existia, já estava no fim do Império Romano, mais ou menos, o Império Romano já estava fraco. E os imperadores, né, que se tornaram políticos, porque não existiam estradas, não existia meio de transporte. Todo mundo andava ou de cavalo ou de carroça, carruagem, de biga, não existia outro tipo de transporte. Depende da questão financeira, quem era rico tinha aquelas carruagens elegantíssimas e tal, quem não tinha as carrocinhas pobres e tal. E quem era mais pobre ainda tinha só o cavalo, só uma mulinha, e que onde colocava aquelas malas do lado, porque as pessoas levavam tudo com elas. Quem era pobre, não tinha casa, levava tudo que tinha, as roupas, ou um cantil de água, um relógio, alguma coisa ou outra, tudo nas bolsas ali, nos jeguinhos e tal. E quem era mais pobre ainda não tinha nenhum jegue, né? E assim, existiam algumas profissões que eram os que eram ricos, que eram os que administravam as regiões para o imperador, porque o imperador teve que nomear alguém para tomar conta de cada região, porque olha o tamanho da Europa, e naquela época não tinham tantas estradas, então para viajar era só a pé ou nas carruagens, e demorava-se muito por falta de estradas. Tinha que subir montanhas quando chegava na beira de rio, tinha que andar na margem do rio até achar a passagem para o outro lado, entre outras coisas. E não tinha telefone, internet, televisão, nada, então, né, não tinha como eles comunicarem facilmente com cada região. Por isso que o império foi se quebrando, porque esses donos de cada região começaram a ficar gananciosos e arrumaram as tramas políticas junto com os líderes religiosos e acabaram derrubando o imperador, acabaram derrubando o império, tanto que mudaram o calendário de Juliano para Gregoriano. E os líderes religiosos se tornaram, então, os representantes de Deus na Terra. Se você for ver o Concílio de Nicéia, por exemplo, que foi onde a Bíblia surgiu, foi justamente um tratado de paz, digamos assim, igual o que veio acontecer no final da Primeira Guerra, no final da Segunda Grande Guerra. E, curiosamente, logo após o final da Primeira Grande Guerra Mundial, já colocaram o nome dela de Primeira Grande Guerra Mundial, porque eles sabiam que viriam outras, porque a guerra gera lucro. E o regime de império deixou de existir, em alguns lugares virou monarquia, em outros lugares virou ditadura, em outros lugares virou política. Que muitos lugares disfarçadas de democracia, mas na verdade é uma ditadura, onde uma minoria
de acordo com os próprios conceitos e interpretações religiosas e políticas de todas as questões morais e físicas humanas. Eles determinam as leis, eles votam nas leis, eles votam na própria carga horária, no próprio salário, no teto salarial. Eles definem quanto que as pessoas vão pagar, vão receber, vão pagar de imposto e vão receber de salário, a carga horária das pessoas, sendo que as pessoas que seriam os donos deles, mas na verdade eles que são os nossos donos. É uma democracia, é uma ditadura disfarçada. Esse número imenso de partidos não é democracia. Isso é para nuvem de fumaça, é para cobrir a atenção, é para desviar os votos, é para desviar as verbas. Porque quando se vai ver na prática, a democracia seria igualdade para todos. Aí tem o partido A, o partido B, o partido C e às vezes o D, que tem meia hora cada um. Aí vem o partido E, F, G, H, já tem 5 minutos para falar. E a propaganda, que fala que é propaganda grátis quando passa na televisão, horário eleitoral gratuito, não tem nada de gratuito. É o dinheiro dos nossos impostos que paga para as emissoras transmitirem os partidos políticos. Só que cada partido lá pega uma verba, um caixa 2 dos nossos impostos. E o partido que tem mais dinheiro consegue comprar mais tempo na televisão para falar. É mais ou menos assim que rola. Então, assim, é só um resumo por alto. Tem outros vídeos aqui no canal falando mais desse tipo de assunto. E o que eu sempre falo, se não faz sentido, discorde comigo, não tem nada demais. Mas acho que analisando a história, nós aprendemos muita coisa errada e muita coisa ainda está sendo ensinada errada. E agora está pior ainda a questão da esquerda, porque eles começaram querendo ensinar sobre sexo, sobre sexualidade, orientação sexual para criança de 5, 6, 7 anos. Criança não tem que aprender sobre sexo, criança tem que ser criança, tem que brincar, tem que aprender sobre o próprio corpo, aprender sozinho certas coisas, aprender a começar a alfabetização, né? Aprender a fazer amizade com os coleguinhas e tal, o que é certo, o que é errado. Não tem que aprender sobre sexo, porque é criança. Mas aí eles começaram, se liga que vocês vão entender. Primeira coisa que eles bateram muito na tecla, ensinar sobre sexo para criança de 5, 6, 7 anos. Ensinar para criança dessa idade que se ela não estiver satisfeita com o corpo que ela tem, ela pode trocar de sexo. Como se ela fosse entender alguma coisa de orientação sexual aos 5, 6 anos de idade. Segundo projeto que eles estão defendendo, que é o casamento de menor de idade poder casar com maior de idade. Igual acontece nos outros países lá da Arábia, não lembro direito se é no muçulmano ou islâmico, é uma dessas religiões aí, que adulto pode casar com criança, o que é um absurdo do caramba. E agora eles estão batendo também na tecla o quê? De descriminalizar o estupro, fazer que o estuprador não seja preso, não seja castrado, e sim que ele seja tratado numa clínica psiquiátrica. Por que eles estão querendo? Se você juntar os 3 fatores, parece que tem uma lógica aí, né? Que eles querem poder casar com crianças, querem poder mudar o sexo das crianças, ao gosto de fazer a cabeça das crianças, ao gosto deles, para poder ter o sexo que tem, casar com a criança que quiser. Olha que, cara, é por isso que os esquerdopatas defendem essas 3 regras, porque se você somar as 3 regras vai cair nisso. Não tem outro motivo. E por isso que eles têm medo da maioridade penal, da redução da maioridade penal, porque eles já defendem o crime, já querem estimular a cometer crime também. É só pensar e analisar, beleza? Então assim, galera, o vídeo já tá longo pra caramba, vou cortar por aqui. Quem gostou, tem outros vídeos aí no canal, pode procurar, pode mandar mensagem, trocar ideia em inbox e tal, certo? E é aquilo, eu não quero ofender ninguém, não quero condenar ninguém, não quero julgar ninguém. Eu só estou falando fatos históricos. Como eu falei, se você for pesquisar a história, pesquisar documentos e tal, você vai ver que muitas das coisas que eu falei encaixam certinho, fazem sentido. Se você achar que não faz sentido, como eu disse anteriormente, se não faz sentido, discorde comigo, não tem nada demais. Siga o teu caminho que eu sigo o meu, todo mundo fica em paz. Beleza? Paz para todos, fui.